Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Mateus, tem como errar, irmão? O primeiro livro da Bíblia, aliás, do Novo Testamento, né? Depois de Malaquias, antes de Marcos. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra, por gentileza. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, podem repetir o versículo 16, que é justamente a resposta de Simão Pedro. Versículo 16, amém? Amém? Pode sentar, fiquem à vontade. Meus amados, falando em relação a relacionamentos, quando um homem ele se apaixona por uma mulher, por exemplo, ou uma mulher se apaixona por um homem, nós sabemos, meus amados, que esse amor ele acontece devido ao conhecimento. Não é assim, meu irmão? Porque, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Essa coisa de amor à primeira vista, ela não existe. O que existe é uma paixão. A pessoa olha a outra, né, talvez vê alguma coisa que ele agradou, aí vem aquele fogo da paixão, e a pessoa diz: puxa vida, aquela é a pessoa mais bonita do mundo, né? Mas se o amor verdadeiramente dito, ele só surge por meio do conhecimento. Não é assim, meu irmão? A gente só vem se apaixonar por uma pessoa quando a gente passa a conhecê-la profundamente. Não é assim, meus queridos? Eu estou falando em relação a homens e mulheres, mas também acontece com amigos. Né? Existe aquela pessoa que você não tem muita proximidade, e por não ter muita proximidade, você não conhece muito esta pessoa. Mas, quando você passa a conhecer a pessoa, quando você passa a ter um relacionamento mais próximo, você diz talvez assim: ah, puxa vida, eu não sabia que aquele camarada ou aquela mulher podia ser tão amiga minha ou tão amigo meu desse jeito. Não é assim, meu irmão? Então, o conhecimento, meus queridos, ela tem uma parte importante nos relacionamentos. Eu sei que talvez você esteja pensando assim: puxa, por que o pastor está falando a respeito disso depois de ter lido um texto que não tem nada a ver com isso? Mas se você, meu amado e minha amada, parar para pensar, tem muito a ver com o que nós lemos. Porque Jesus, meus irmãos, nesse texto, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta assim: vocês dizem o que a respeito de mim? Não é assim, meu irmão? E é muito significativo como se inicia esse texto. Porque o versículo 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Talvez, irmãos, hoje, né, na nossa cultura, ou no nosso bom conhecimento, a gente não saiba o porquê Jesus iniciou aquela conversa, né? Quando Jesus ele chegou em Cesareia de Filipe, ele fez essa pergunta aos discípulos. Ele perguntou assim, né? Vocês, o que dizem de mim, a respeito de mim? E sabe por quê, meu irmão? Ele fez essa pergunta porque essa cidade, Cesareia de Filipe, ela era uma miscelânea de conhecimento, é uma miscelânea de adoração, porque naquele lugar, irmãos, antes de se chamar de Cesareia de Filipe, era chamada, aquela cidade, era chamada de Pandeia. Sabe por que Pandeia? Porque aquela cidade era o centro da adoração de um deus pagão chamado Pan. Existia uma gruta lá em que eles fizeram um altar a este deus, e ali eles ofereciam sacrifícios àquele deus. Então, naquele lugar era o centro da adoração deste deus chamado de Pan. E aí, irmãos, quando Roma invadiu, né, Jerusalém, invadiu ali Israel, aí veja só, meus queridos, o Filipe, né,
tetrarca daquela região, inventou de fazer naquele lugar um altar para César Augusto, que era o imperador romano. E é por isso que a cidade é conhecida como Cesareia de Filipe, justamente porque ali, meu irmão, as pessoas adoravam a César Augusto. Porém, meu irmão, nunca deixaram de adorar também o Deus Pan. Você está entendendo a confusão que era naqueles dias, meu irmão? Porque naquela cidade eles adoravam o Deus Pan e eles adoravam a César. E existia um outro panteão muito grande de deuses que era adorado naquela região. E Jesus, meu irmão, ao chegar ali, ele pergunta a primeira coisa assim: o que dizem a respeito de mim? E olha a resposta, meus amados, como são as mais loucas possíveis. Eles dizem assim: olha, uns dizem que você é João Batista. Mas como Jesus poderia ser João Batista, se ele e João Batista, né, o João Batista e Jesus, tinham quase a mesma idade? E João Batista, nesse contexto, já tinha morrido. Então, como é que ele poderia ser o próprio João Batista? E diz aqui, ó, uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou alguns dos profetas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo vive em confusão a respeito do conhecimento de Jesus. Não é assim, meu irmão? Então nós podemos nos identificar bem com esse texto, porque assim como as pessoas naqueles dias estavam em confusão a respeito de quem era Jesus, hoje as pessoas andam em confusão a respeito de quem é Jesus. Não é assim, meu irmão? Hoje em dia, nós vemos por aí, né, que as pessoas acreditam num Jesus austero, né? Bravo, né? Valente, daquele Jesus, meu irmão, que se você colocar um pezinho fora do caminho, ele está com a espada na mão para cortar o seu pé. Não é assim, meu irmão? Aquele Jesus que diz: as mulheres não podem cortar o cabelo, os homens não podem jogar bola, né? Os meninos aí do time da igreja já ficam todos nervosos com essa história, né? Os homens não podem jogar bola, não podem usar bermuda. É um Jesus austero, né? Valente, bravo. Não é assim? Geralmente, quando se fala desse Deus bravo, fala-se logo em Jeová, né? Jeová de amor não existe para eles. É aquele Jeová da guerra, né? Jeová valente, né? Assim. Aí já existem outros, por outro lado, que falam de Jesus totalmente complacente, que nada errado para ele, né, meu irmão? O camarada bebe, o camarada vive dando golpes na praça, faz tudo, mas Jesus não entende. É aquele Jesus muito bonzinho. Não é assim, meu irmão? É aquele Jesus que é agradado com seus dízimos e com as suas ofertas. Não é, meu irmão? Existe até o Jesus gay, né, meu irmão? O Jesus que não se importa se a pessoa é gay, se ela é lésbica, não é? Se gosta de criancinhas, se gosta de animais, se gosta de plantas, né? Enfim, meu irmão, eu nem duvido por aí que tem alguém se apaixonando pelas plantas do jeito que o mundo está. Então, algumas pessoas dizem: não, Jesus, ele é assim, não é desse jeito, meu irmão. Existe uma confusão de fato de quem é Jesus. Mas olha bem, meu irmão, qual é a pergunta mais enfática que Jesus diz? Depois deles dizerem: olha, uns dizem uma coisa de você, outros dizem outra. Jesus pergunta aos seus discípulos: mas vocês, o que dizem de mim? Você está entendendo, meu irmão, que Jesus, ele não está bem interessado com o que pensam dele por aí, porque sempre pensaram errado a respeito da pessoa dele. Foi ou não foi, meu irmão? Desde que ele nasceu até os dias de hoje, pensam errado a respeito de Jesus. Mas ele quer saber o que você pensa a respeito dele, porque ele diz assim: e vocês, o que dizem de mim? Olha só, meu irmão, Jesus, ele está interessado qual é o teu conhecimento a respeito dele. E nessa noite eu quero perguntar a você: qual é o seu conhecimento a respeito de Jesus? O que é que Jesus tem feito na tua vida que você pode dizer: puxa vida, eu tenho intimidade com esse Deus, eu tenho intimidade com Jesus Cristo? Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Qual é o conhecimento que você tem a respeito de Jesus, meu irmão? Porque uma coisa eu sei: a gente falar que ama a Jesus é uma coisa, mas amá-lo na prática é outra. Não é assim, meu irmão? Porque para que nós possamos amar Jesus na prática, de verdade, nós temos que conhecê-lo. Existe um texto lá em João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, meu irmão, é conhecimento. E conhecimento de quem? Conhecimento a respeito de Deus. Nós precisamos conhecer este Deus, meu irmão. Nós precisamos ter um conceito certo a respeito deste Deus. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa ter um conceito certo a respeito de Jesus. E eu sei que algumas pessoas aqui estão perguntando: mas como eu posso conhecer Jesus? Meu irmão e minha irmã, é através da revelação da palavra do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Porque, meus queridos,
quando ele pergunta para os discípulos, e vocês, o que dizem a respeito de mim? Só um respondeu. Foi ou não foi, meu irmão? Só um respondeu. E aquele que respondeu, Jesus disse assim, olha, não foi por teu próprio conhecimento, foi o Pai que te revelou. E a revelação de Deus, meu irmão, é a sua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Mas eu quero nessa noite enfatizar justamente a resposta de Pedro. Olha só, meus queridos, o que está escrito no versículo 16, que nós repetimos nessa noite. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos estavam ali reunidos, meu irmão? Mas, mesmo estando esta multidão, digamos assim, ou este ajuntamento, todos ali reunidos, só um respondeu. Amém, meu irmão? Porque nem todos conheciam, tinham esse pensamento a respeito de Jesus, mas Pedro tinha. Ou seja, ele expressou o conhecimento que ele tinha de Jesus. Ele disse, tu és verdadeiramente o Messias, tu és o cumprimento das profecias, tu és o Filho de Deus, tu és o meu Senhor. E aquele conhecimento, meu irmão, aquela expressão de conhecimento agradou ao Senhor de tal forma, meu irmão, que o Senhor deu uma linda profecia a respeito dele. Eu não sei se você já entendeu o que é que o Senhor preparou para você nessa noite, mas o teu conhecimento a respeito de Deus, meu irmão, vai agradar ou não ao Senhor. O teu conhecimento a respeito de Deus, meu irmão, te leva mais para perto dele. Então nessa noite o Senhor está te chamando, está te conclamando, dizendo, vem e me conhece. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Para que você possa de fato ter intimidade comigo. Existe um outro texto, lá em Oséias capítulo 6, versículo, se não me falha a memória, 3, que ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou é Oséias 6,3 ou Oséias 6,6. Mas ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, a vida eterna é conhecimento. O conhecimento, ele é poder. E o conhecimento de Deus, meu irmão, ele te traz verdadeiramente a intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor, meu irmão, faz com que o céu desça sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Agora veja, Jesus, meus queridos, ali recebe de Pedro aquela revelação. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse o quê, meu irmão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele expressou o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Mas Jesus também aqui, meu irmão, expressa o conhecimento que tinha a respeito de Pedro. Amém, meu irmão? Porque se você conhece a Jesus ou não conhece, mas ele te conhece. Amém, meu irmão? E uma coisa eu digo, se você conhece Jesus, ele também te conhece. Olha aqui nesse momento, meus queridos, para o versículo 17. E observe o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Quem, irmãos? Vamos dizer bem forte, como é o nome dele? Simão. Ou seja, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Olha só, Jesus em primeiro lugar, meu irmão, diz que conhecia ele. Eu conheço você. Você é Simão, o filho de Jonas. Amém? Ah, pastor, mas Pedro já andava com Jesus, é lógico que ele conhecia, mas ele estava dizendo, eu te conheço na profundidade. Amém, meu irmão? Então Jesus, ele te conhece na íntegra, até melhor do que você mesmo. Ele sabe a tua existência desde o começo até agora. Na verdade, ele te escolheu desde a fundação do mundo, para que nessa noite você estivesse aqui para ouvir essa palavra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E olha só, meu irmão, versículo 18, ele diz assim, mas também eu te digo que tu és quem? Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja, meus queridos, o nome deste homem não era Pedro. O nome deste homem era Simão. Amém? E Pedro foi um apelido carinhoso que Jesus deu para ele, né? Que na verdade, traduzido, poderia se chamar Cefas também, né? E Pedro, né, no grego, é uma palavrinha que quer dizer Petros, né? Ou seja, uma pequena pedrinha. Jesus disse assim para Pedro, Pedro, eu te conheço, amém? Você é uma pequena pedrinha, você é uma pedra frágil, não é? Você é uma pedrinha que qualquer um pode levar para qualquer lugar, não é assim, meu irmão? Mas observe, talvez no português nós não consigamos entender o jogo de palavras que Jesus fez nesse texto, porque ele diz assim, tu és Petros,
Tu és uma pequena pedra, uma pedra frágil, mas sobre esta pedra, Jesus usa uma outra palavra grega chamada pedra, né? Ou seja, Petra, que quer dizer uma rocha firme e inabalável. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Meu irmão, sabe que pedra era esta? Era o conhecimento, era a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Você está entendendo, meu irmão, como o teu conhecimento sobre Jesus tem um fundamento muito importante, porque, meu irmão, a bênção sobre a tua vida, meu irmão, está relacionado com o conhecimento que tu tens a respeito do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que no versículo 17 ele começa dizendo: bem-aventurado és, porque você sabe esta coisa. Ou seja, meu irmão, através do conhecimento que Pedro tinha a respeito de Jesus, ele era bem-aventurado. O conhecimento, meu irmão, que você tem de Deus pode com que você seja bem-aventurado ou não. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? É por isso, meus queridos, que nós temos que usar todo o empenho, todo o esforço para ter conhecimento de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. E este conhecimento que Pedro tinha a respeito de Jesus, ele foi o fundamento da igreja. Ou seja, meu irmão, a igreja não está fundamentada em pedras, nem na pedra frágil, na pedra pequena. Porque se o conhecimento, né, de Deus fosse uma outra coisa, poderia até ser que o fundamento fosse pedra. Mas o conhecimento de Deus é o fundamento da igreja. Ou seja, meu irmão, o fundamento da igreja é o próprio Cristo. Você pode dizer glória a Deus? A rocha firme e inabalável. Se a igreja estivesse firmada sobre um homem, meu irmão, a igreja ruiria, porque os homens, eles são voláteis, não é assim, meu irmão? Eles vão e vêm. O sentimento do homem muda a cada instante. O pensamento do homem muda a cada instante. Então, meu irmão, se a igreja estivesse fundamentada sobre um homem, ela ruiria. Mas a igreja está fundamentada sobre a rocha inabalável, a pedra, Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, o conhecimento que você tem de Jesus, a rocha inabalável, faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua vida. Amém, meu irmão? Porque nós podemos ver dentro dos arraiais evangélicos, e muitos são aqueles que estão perdendo para o diabo. Não é assim, meu irmão? A gente admitir isso é uma coisa, né, muito difícil para nós, mas a verdade é que existem muitos crentes derrotados. Mas sabe por quê? Porque não conhecem Jesus Cristo. Porque aqueles que conhecem a pedra, a rocha inabalável, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ele. Amém, meu irmão? Então, nessa noite, meus queridos, que nós possamos conhecer verdadeiramente a Cristo. Meu irmão, a gente conhece tantas coisas. Não é assim, meu irmão? Se a gente gosta de uma banda, a gente sabe o nome de todos os integrantes, a história completa. Não é assim, meu irmão? Se a gente gosta de um seriado, a gente sabe da história toda, cada personagem, cada desenho animado, cada, né, jogador de futebol, a gente sabe o nome, a história e tudo mais. Não é assim, meu irmão? Mas o conhecimento mais importante que nós temos que ter é a respeito de Jesus Cristo. Esse conhecimento, meu irmão, ele é o fundamento da nossa vida. Ele nos faz ser bem-aventurados. E foi assim, meu irmão, que Deus abençoou a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então seja edificado na rocha inabalável. Conheça Cristo, busque conhecimento de Deus. A sua palavra está aí, meu irmão. Ela não está velada, nem está fechada, nem está proibida para você. Ela está aberta para você. Conheça Jesus Cristo, conheça o teu Senhor, e você vai ver uma nova dimensão surgir na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você vai ser um crente inabalável. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. As portas do inferno, meu irmão, não serão fechadas ou contra você, porque o Senhor, Ele é o teu Deus e você tem o conhecimento dele. Amém? E só para concluir, meu irmão, Pedro, ele expressou o conhecimento que ele tinha de Cristo. Não foi assim, meu irmão? E Cristo, Jesus, ele expressou o conhecimento que ele tinha de Pedro. Então, meu irmão, sabe uma coisa? Deus te conhece. E é por isso que Ele te ama. Amém?
Porque Ele sabe que você não tem condição nenhuma de estar na presença dEle. Porque eu, meu irmão, não tenho condição nenhuma de estar na presença de Deus. Hoje eu deveria estar morto, ou louco, ou preso. Eu não sei como eu estaria, porque eu não teria condição de estar na presença de Deus. Mas há muitos anos atrás Ele me resgatou e me trouxe, porque Ele disse: eu te conheço e eu te escolhi desde a fundação do mundo e eu não vou te perder para o diabo. Foi assim que Ele fez com você, meu irmão, e é assim que Ele quer fazer com você nesta noite, e é por isso que Ele te trouxe aqui neste lugar, para que você tenha conhecimento de Cristo. Amém? Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Deus nos dá salve de palmas para o Senhor.